Pô, e aí, vamos começar agora uma aula de potenciação. E o que a gente vai falar nessa aula? O que é uma potenciação, né? Pra gente falar de propriedade de potenciação, a gente tem que saber. Não vou entrar em muitos detalhes da revisão, então só vou falar o necessário e mais 10 propriedades, beleza? Bora pra aula. Bom, para começar falando de propriedades de potenciação, primeiro a gente tem que falar o que é uma potência. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é uma potência. Um A elevado a um N é igual a um B. Vamos dar nome. A é o que a gente chama de base da potência. N é o que a gente chama de expoente. Isso tudo é a nossa potência. Então repara, eu coloquei potência aqui, mas isso aqui é a potência, né? Então olha só, por exemplo, o que é 2 ao quadrado? É 4. Então quem que é a potência? 4. Que potência é essa? 2 elevado a 2. De boas? Como que a gente aplica isso? Como que isso funciona? A elevado a N é o quê? É A vezes A reticências A. N vezes. Então quer dizer que esse A aparece N vezes nessa conta. Tá? Coloquei aqui dois exemplos para a gente poder ilustrar. Então aqui, ó, 2 elevado a 3. Quem que é o N aqui no caso? É o 3, né? Quem que é a base A? É o 2. Então isso vai aparecer 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Cuidado, né? Não é 6. E aqui, no nosso exemplo B, 3 quintos elevado ao quadrado. 3 quintos ao quadrado é 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Você já viu que você multiplica em cima, multiplica embaixo. De boa? Tá, só toma cuidado pra você não se fuder nisso aqui, ó. Por exemplo, tá lá assim, olha, 3 quintos elevado ao cubo. Né? Quem que tá elevado ao cubo? Não é o 3 quintos, é o 3. Então, neste caso aqui, o resultado é esse carinha aqui, 27 sobre 5, que é diferente disso aqui. Bom, vamos para as propriedades propriamente ditas. Isso. A primeira propriedade, toda potência de base real e expoente par será positiva. Como assim? Vamos ver uns exemplos. Eu coloquei aqui, ó, 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4, tá? Então, quando eu fizer essa conta aqui, ó, quanto que vai dar isso? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 positivo. E esse cara aqui? Repara, quem está elevado aqui não é só o 2, é o menos 2, tá? Por isso que tem esses parênteses. Se tivesse menos 2 elevado a 4, isso ia ser menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repara que o menos ele não entrou na brincadeira, né? Então seria menos 16. Tá certo. Então, continuando o nosso raciocínio, a gente tem que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Como você viu lá no jogo dos sinais, né? Menos com menos aqui vai ficar positivo. Quando você pegar esse cara e jogar com esse, vai ficar negativo, e esse com esse vai ficar positivo. Então aqui no fim das contas você tem um resultado positivo. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, aí já viu que é 16. Então repara que tanto 2 à quarta quanto menos 2 à quarta tem o mesmo resultado, que é 16. Tá certo? Ah, e se eu colocasse mais menos 2? Se eu multiplicasse aqui por menos 2, aí ia ser... desculpa aqui. Se eu multiplicasse aqui por menos 2, ia ser menos 2 elevado a 5. E por menos 2 de novo, menos 2 elevado a 6. Então você repara que o sinal ele fica alternando. Tá? Beleza, vamos para a próxima propriedade. Toda potência de base real e expoente ímpar terá sinal negativo, né? Lógico que não, velho. Terá o sinal igual ao sinal da base, tá? Então, se a base é positiva, o resultado, a potência é positiva. Se a base é negativa, a potência é negativa, quando o expoente for ímpar. Então, repara só, 5 elevado a 3, isso é o quê? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 5 elevado a 3. Então, isso é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos aqui fica mais, vezes menos, menos. Então, o resultado aqui é menos. Você viu que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Base positiva, resultado positivo. Expoente é ímpar. Base negativa, expoente ímpar. Potência negativa. Beleza? É isso?
Quando temos o produto de potências de mesma base, mantemos a base que é comum, e somamos os expoentes. Coloquei aqui de maneira genérica, a elevado a m vezes a elevado a n. Então, são duas potências, ou seja, a elevado a m e a elevado a n, que estão sendo multiplicadas. A gente mantém a base que é comum, no caso A, e soma esses expoentes. Tá bom? Dois exemplos. O exemplo A. Aqui a base comum é o 5. A gente mantém a base, soma 3 com 2. Então, isso é 5 elevado a 7. Tá, e por que isso acontece? Pensa assim, 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quando você tirar esses parênteses, você vai ter quantos 5? Que 7, velho. 5 aqui, né? Desculpa. Você vai ter quantos 5? 5 5, né? Então 5 vezes 5. Por isso. Tá bom? Tá. Esse aqui eu não vou falar o porquê desse menos, tá? Mas depois a gente vai entender melhor quando a gente ver uma propriedade. Então aqui, olha. 7 elevado a 9 vezes 7 elevado a menos 5. Então isso é 7 elevado a 9 mais menos 5, né? Então 7 elevado a 9 menos 5, 4. Esse é o resultado. Tá, vamos para o próximo. Quando temos uma divisão entre potências de mesma base, subtraímos o expoente, tem esse acento aqui, não tem? Do denominador do expoente do numerador. Ficou confuso? Vamos ler de novo. Quando temos uma divisão entre potências de mesma base, A elevado a M, A elevado a N. Quem que é a base da potência de cima? A. E da de baixo também é A. Tudo bem. Subtraímos o expoente do denominador do expoente do numerador. Então, ele falou o seguinte, você vai pegar o expoente do... Subtraímos o expoente do denominador do expoente do numerador. Então, você vai pegar o expoente do denominador, o valor dele, e vai tirar desse caralho aqui. Que é isso aqui. Então, show de bola aqui, ó. 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2 é igual a 7 elevado a 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Tá? 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 2. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3 menos 2. 2 elevado a esse menos aqui, olha, quando você multiplicar ele, vai ficar... Multiplicar que eu falo, multiplicar os sinais, tá? Menos com menos aqui vai ficar mais, né? Então isso é 2 elevado a 5. Tranquilo? Potência de potência. Tá, eu nem coloquei explicando aqui, né, o que é, mas a potência de potência você tem uma potência e pega ela e eleva algum expoente. Tá aqui, ó, A elevado a M, que por sua vez, isso tudo está elevado a N. O que você faz? Você mantém a base e multiplica o expoente que está dentro com o expoente que está fora. Algumas observações, tá? Se você tem A elevado a M elevado a N, você concorda comigo que é a mesma coisa que isso, ó? A elevado a N elevado a M? Porque a única coisa que vai mudar é a ordem dos produtos, né? M vezes N, que é a mesma coisa que N vezes M. Fique esperto aí que na hora de resolver a equação exponencial, essa ideia é muito útil. Na verdade, essa percepção. Tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver aqui. Dois exemplos, né? Como de praxe. Então, a gente tem 2 elevado a 3 elevado a 5. Então, ó, mantém o 2, multiplica o 3 com 5. Vamos fazer mais passo a passo para você não ficar chorando. Então, 3 vezes 5. Então, é 2 elevado a 15. Acabou, é aquilo ali. Mas resolve essa conta aí. Eu não vou resolver, não. E aqui? 5 elevado a menos 2 vezes 4. Menos 8. Fechou? Então, pronto. A potência do produto é igual ao produto das potências. Seguinte, ele está falando que se você tem um produto e eleva, é a mesma coisa que você elevar e depois multiplicar. Multiplica antes, eleva depois. Ou eleva antes e multiplica depois. Exemplos. Então, ó, 2 vezes 3 elevado a 4. Então, isso é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Se você multiplicar e depois elevar, tem que dar o mesmo resultado, tá? Aqui dá 16 vezes 81 e aqui dá 6 elevado a 4. Então isso tem que dar a mesma coisa. Vamos fazer essa conta, ó. 81 vezes 16 deu 1.296. Agora vamos ver 6 elevado à quarta. 6 elevado à quarta é 36 ao quadrado, né? Então aqui, ó, 36 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Mesma coisa. Certo? Tá. Apagar isso aqui.
Beleza, e aqui um caso que você não vai ter como chegar no finalmente das contas, mas isso vai ser x ao quadrado vezes y ao quadrado. Vou mudar esse z aqui, vou ficar z a terceira, tá bom? Então aqui vai ficar o quê? Z a sexta. Pegou? Pronto. Por quê? Você meio que juntou essa propriedade aqui com essa propriedade aqui. A potência de uma razão é igual à razão das potências. Tá, e aí? Quer dizer isso? Quer dizer isso aqui, ó. Se você pegar A e dividir por B, depois elevar a N, é a mesma coisa que você levar A a N, depois B a N, e depois dividir. É isso que ele está falando. Então ele tá falando. É como se você pegasse esse expoente e distribuísse. Manda ele pro A e manda ele pro B. Beleza? Vou até trocar esse exemplo. Vou colocar esse exemplo aqui, ó. 8 sobre 2 elevado a 2. Tá. Então, se você dividir 8 por 2, vai dar 4. Se você elevar 2, o resultado vai dar 16. Vamos ver se distribuindo esse expoente, mandando ele para o 8, mandando ele para o 2, vai dar a mesma coisa. Então, 8 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 2 ao quadrado é 4. E 64 dividido por 4 é 16. Pô, mas esse exemplo aqui, velho? Uai, esse exemplo aí, velho. Pensa nele assim, ó. 7 sobre 1 elevado a 3, que é 7 elevado a 3, dividido por 1 elevado a 3. Quanto que é 1 elevado a 3? É 1, né? Então, quanto que é isso aqui? 7 elevado a 3. Igual a gente tinha visto. Tá? Beleza. Quando temos uma potência de expoente negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Tá? O que é inverter base mesmo, gente? Se você tem A sobre B, qual que é o inverso disso? B sobre A. Por isso que zero não tem inversa, né? Porque você não pode ter zero no denominador. Tá, e para que serve essa porra? Se você pegar um número e multiplicar pelo inverso, você tem que ter unidade. Que isso aqui vai dar AB dividido por A. Não, né? Beleza isso? Então a propriedade eu vou ler de novo. Quando temos uma potência de expoente negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Potência A sobre B, isso tudo elevado a menos N. Ele não necessariamente tem que ser negativo, tá? Então, se a potência está lá, você inverteu a base, você troca o sinal do expoente. Quer dizer que se ele for positivo, ele fica negativo. Se ele for negativo, ele fica positivo. Falei rápido? Então, volta e ouve de novo. Então, ó, A sobre B elevado a menos N. Então, o que você faz? Inverte a base, ó, o B que estava embaixo ficou em cima e o A que estava embaixo, em cima ficou embaixo. Elevado a N positivo. Fechou? Vamos ver um exemplo. Eu tenho 7 quintos elevado a menos 2. Inverto a base. Quem que é a base? A base é 7 quintos. Base do expoente, tá, gente? Base da potência, desculpa. Então vai ficar 5 sétimos, trocou o expoente. Aqui você aplica o que você viu na propriedade anterior. Propriedade 7. Então vai ficar 25 sobre 49. É isso. É isso. Isso. Eu vou pôr a B aqui. 2 elevado a menos 3. Quem que é a base? A base é 2 sobre 1. Então, ó, inverte a base. 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1. E 2 ao cubo é 8. 1 sobre 8. Deu pra ver ali? Todo número real diferente de zero, quando elevado a zero, terá 1 como resultado. Tá, então, o que você está querendo dizer? Você pegou lá uma potência, tem zero no expoente, vale 1. Lembrando, o A não pode ser zero, tá? Aqui, ó, A diferente de zero. Vamos aos exemplos. Esse numerozão aqui, elevado a zero. Caralho, cuzão! Tem segredo, é isso, é 1. Esse número negativo, menos 5 elevado a zero, é 1. Acabou. Essa é a propriedade. Então guarda isso, tá? Toda potência de base unitária, o que é base unitária? A mesma coisa que falar 1. Base igual a 1. Será sempre igual a 1. Então 1 elevado a n é 1. Tem nem exemplo para te dar, né? Se você pegar 1 e multiplicar por 1 n vezes, consegue enxergar que isso é 1? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Sempre 1. Pronto, é isso. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de revisão sobre propriedade de potenciação.